Graça e paz a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Margarida Vaz, é aqui de Brockton, em Massachusetts, Estados Unidos. Eurides Lopes é de Barreira, na Bahia. Ivonete Santos Silva é de Maringá, no Paraná. Flávio Silva é de Clinton, aqui em Massachusetts. Sônia Rocha é de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Maria Nazaré é de Monte Alegre, em Sergipe. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos uma vez mais diante da Tua presença. Estamos agradecidos pela oportunidade que nos dás de termos mais um dia de vida e também agradecidos por podermos ter estes momentos para estudar a Tua palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento. Ajuda-nos, Pai, a aceitarmos a Tua palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, todos aqueles que estão estudando a Bíblia conosco e que estão enfrentando suas lutas, seus problemas. Dê vitórias a cada um, que permaneçam firmes e confiantes de que a vitória já nos está garantida através de Cristo Jesus. Pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo da semana. Ontem nós falamos aqui a respeito da ressurreição de Jesus. O anjo Gabriel, ele desceu e a terra tremeu, os guardas caíram desmaiados e então o anjo rolou a pedra, sentou em cima da pedra e quando Maria Madalena e a outra Maria chegaram lá para embalsamar o corpo de Jesus, domingo bem cedinho, Jesus já não estava mais ali, havia ressuscitado, aleluias. E então os guardas, eles foram até os líderes religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, para contar o que havia acontecido. Eles viram, eles testemunharam o anjo descendo e eles caíram desmaiados. Não foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou. E então os líderes religiosos subornaram os guardas para que eles mentissem, para que eles dissessem que eles, enquanto estavam dormindo, os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E os líderes religiosos deram garantia para que os soldados não fossem punidos pelo governador quando soubesse que eles estavam dormindo em serviço. Eles receberam uma boa soma de dinheiro, uma boa quantia para sustentar essa mentira. Só que Jesus apareceu depois a muitas pessoas. Depois que ressuscitou, ele esteve ainda 40 dias aqui na terra. Ele apareceu em vários lugares. E como nós dissemos ontem, quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto quando Jesus morreu na sexta-feira. E então muitos que estavam mortos, muitos santos, muitos que criam em Jesus, que criam também naqueles sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento e que estavam sepultados, muitos ressuscitaram. Vamos ler aqui com vocês Mateus 27, nos versos 51 a 53. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Então vejam, quando Jesus morreu, a terra tremeu, houve um terremoto e muitos santos ressuscitaram, as sepulturas se abriram. Mas eles saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus no domingo. Não saíram na sexta-feira. Eles ressuscitaram e permaneceram ali. E como nós já dissemos,
ontem, eles ressuscitaram com o corpo glorificado, não mais com o corpo mortal. Por quê? Porque eles foram para o céu com Jesus. E esse terremoto que está aqui no capítulo 27, versos 50 e 51 de Mateus, diz assim: Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. E aí, naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima e embaixo, a terra estremeceu e rochas se partiram. Então, quando Jesus morreu, houve esse terremoto. Agora, quando Jesus ressuscitou, também aconteceu o terremoto. Olha aqui, Mateus 28, verso 2. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Então, 2 terremotos. O primeiro quando Jesus morreu, na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E o segundo terremoto quando Jesus ressuscitou. E como eu disse, quando Jesus ressuscitou, morreu, melhor dizendo, sepulturas se abriram e muitos santos ressuscitaram. Só que eles entraram na cidade após a ressurreição de Jesus. Eu vou ler com vocês mais uma vez, Mateus 27, 51 a 53. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, estes santos, confirmando com vocês, para que não esqueçam, esses santos, eles ressuscitaram glorificados como testemunhas da ressurreição de Jesus. E também como um tipo, daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Então, logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer na ressurreição de Jesus e assim aceitá-lo como o seu Salvador, o que vários fizeram, incluindo muitos sacerdotes. Depois que Jesus ressuscitou e que foram constatados que realmente era verdade, porque muitos santos ressuscitaram e entraram na cidade, aqui em Atos capítulo 6 e no verso 7 nos diz assim: Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Isso após a ressurreição de Jesus. Então, como nós já dissemos, a maioria dos sacerdotes pertencia à classe dos saduceus, eles não criam na ressurreição. Mas após a evidência de que Jesus havia ressuscitado e que muitos corpos que estavam sepultados, pessoas que criam na palavra de Deus, que criam em Deus, muitos foram ressuscitados e entraram na cidade e apareceram a muitos, então muitos se converteram, inclusive muitos sacerdotes. Então é isso que nós precisamos, é ter evidências, é crer na palavra de Deus, que ela é a verdade. Deus, ele não mente. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz aqui João capítulo 17, verso 17. A palavra de Deus é a verdade, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, durante o ministério de Jesus, nos seus 3 anos e meio que ele exerceu o seu ministério, ele ressuscitou algumas pessoas. Nós já citamos aqui ontem, vamos repetir. Lázaro foi ressuscitado, já havia 4 dias que estava sepultado. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que era líder na igreja, na sinagoga. Ele também pertencia a essa classe de pessoas que não aceitavam Jesus, mas a filha dele estava doente, a filha de Jairo. E ele não viu outra solução a não ser procurar Jesus, porque ele ouvia falar dos milagres de Jesus. E então, por que não ir a Jesus? E ele foi. E quando ele chegou lá e pediu a Jesus que fosse até a sua casa, houve aquele atraso porque uma mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e Jesus perguntou quem me tocou, e com isso aí foi atrasando Jesus ir até a casa de Lázaro, a de Jairo. E aí daí a pouco vem os mensageiros da casa de Jairo dizendo: olha, não adianta mais, sua filha morreu. Que desespero, né, irmãos? Ouvir isso, né? Seu filho morreu, sua filha morreu. É um desespero muito grande. Jairo estava ali com Jesus, que é a ressurreição e a vida, Jesus que tinha o poder para curá-la. Agora ela estava morta, mas Jesus disse: não tenha medo. E Jesus foi até a casa de Jairo e a ressuscitou. Então, essas pessoas que morreram e que Jesus ressuscitou, elas não ressuscitaram com o corpo glorificado, elas voltaram a morrer.
Não sabemos quanto tempo depois, mas elas voltaram a morrer. Mas esses que ressuscitaram, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eles ressuscitaram com o corpo glorificado, eles não morreram. E é tanto que quando Jesus foi, após a sua ressurreição, ele foi ao céu para apresentar-se diante de Deus, para ver se o sacrifício dele tinha sido aceito, esses que ressuscitaram, quando Jesus morreu, foram com ele. E depois voltaram e estiveram mais 40 dias aqui na terra aparecendo a várias pessoas. Então, esses mortos, eles são as primícias dos mortos que ressuscitaram. Eles estão nos céus. E nós também estaremos. Agora, os outros que voltaram a morrer e os outros que morrem hoje, ninguém está no céu. Cada um está na sepultura aguardando a ressurreição. Quando a trombeta soar, muitos ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a perdição eterna. Então, somente estes estão nos céus. Moisés, Elias, Enoque estão no céu também, que a Bíblia cita. E morreram, né? Elias não morreu nem Enoque, mas eles foram trasladados vivos. Esses estão nos céus. E essa multidão que ressuscitou quando Jesus morreu. Houve aquele terremoto. Esses estão nos céus também, não sabemos quantos, mas é uma multidão. E entre esses pode estar João Batista, que foi decapitado pouco tempo antes de Jesus morrer. João Batista, porque João Batista foi o precursor, preparando o caminho para Jesus, que estava vindo para exercer o seu ministério. João Batista o batizou, e depois João Batista foi preso, foi decapitado, e ele mandou seus discípulos irem lá perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias ou se tinham que aguardar um outro Messias. Eu creio que João Batista ressuscitou quando Jesus morreu e ele está nos céus. Irmãos, precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos aceitá-la assim como ela é. Não procurar mudar nada, não procurar adaptar aos tempos em que nós estamos vivendo. Tudo que está aqui, do Gênesis ao Apocalipse, é a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos vivê-la em nossa vida. Não vamos temer a morte se ela está nos espreitando, rondando, quem sabe alguma enfermidade. Não vamos temer a morte. Vamos agradecer a Deus pela vida, vamos louvar a Deus, agradecer pelo sacrifício de Jesus, pela morte e a ressurreição dele. É nele que nós temos a vida e teremos a vida eterna. Então, eu sei que não é fácil estar sofrendo e louvar e agradecer a Deus, mas mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha a sua esperança na gloriosa vinda do Senhor Jesus, quando ele trará à vida todos aqueles que já dormem. Inclusive, se nós dormirmos também, ressuscitaremos para a vida eterna. Nós sabemos que os líderes religiosos daquela ocasião, que subornaram aqueles soldados para que mentissem, eles tinham as suas vantagens, né? Eles eram os líderes, eles detinham o poder religioso da nação, e eles até conseguiram convencer as autoridades romanas e também as multidões para ajudá-los nos esquemas deles de mentira, de não aceitar a Jesus, de crucificar a Jesus. Tudo isso eles conseguiram. Mas Daniel, no capítulo 4, verso 32, ele diz que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Deus tem o controle, irmãos. Não se desespere se algo está acontecendo que não está de acordo com o que você queria ou desejava. Deus, ele tem o controle. E Deus, ele dá o reino, o poder a quem ele quiser. Mas que nós não percamos de vista a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo desta semana. E nos lembremos, Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.